Olá, estudantes, tudo bem? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, professor responsável pela disciplina Ferramentas de Modelagem de Negócios. Nós estamos construindo o nosso conhecimento nessa jornada ao longo de 4 grandes módulos, divididos cada um deles em 2 unidades, onde os 2 primeiros módulos abordam de forma mais teórica o conceito, dando um suporte para a gente entender o que é modelo de negócio, como se constrói, qual que é a evolução histórica da construção dessa ferramenta de gestão, dessa concepção do que é o modelo de negócios, até a gente chegar agora num modelo prático, que é o modelo consagrado na gestão dos negócios, aplicado por várias empresas de consultoria, pelo Sebrae, por organizações independentes, no meio acadêmico, no meio empresarial, que é o método Canvas, tendo como grande referência Osterwalder, que é o autor principal desse modelo de negócios, que é o mais consagrado. Então, o Canvas, ele tem basicamente o nosso módulo 3, né? Canvas, técnicas, ferramentas e ambiente de modelagem de negócios. Esse é o nosso módulo 3, que a gente foca exatamente nessa ferramenta. Então, tem vários tipos de modelos de negócio, modelagem de negócios. É um termo bem amplo para a gente conseguir entender a configuração dele. E dentro da gestão, tem alguns tipos de modelos de negócio. E dentro desse modelo de negócio específico, tem o modelo de negócio Canvas, que é o mais consagrado, o mais utilizado, onde nós veremos como funciona esse modelo. Na unidade 1, a gente entende o Business Model Canvas, conceito de design de modelo de negócio. Osterwalder é a grande referência, o autor mais destacado nesse conceito, sobretudo aplicado às áreas de empreendedorismo, modelo de negócios, desenvolvimento de negócios. Ele é o autor mais consagrado nesse meio, porque é o mais utilizado, vamos dizer assim, é o mais empregado de forma prática, justamente pela praticidade do seu modelo. A gente já viu lá atrás essa classificação apresentada pelo autor, mas não avançamos em entender o que é essa classificação. E Osterwalder e Pigner sempre está associado ou na tese dele sozinho, ou com outros autores, né? Pigner, 2019, Osterwalder e Pigner fazem uma classificação no seu livro que a gente toma como referência para esse estudo. E ele comenta, né, nesse livro específico que criaram, que um modelo de negócio descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Fala sobre a importância da compreensão compartilhada do que é um modelo de negócio. É importante, como a gente viu lá atrás nas primeiras unidades, que todos entendam o que é o modelo de negócio. Todos os stakeholders dentro e fora da empresa tenham essa concepção de qual que é o modelo de negócio, qual que é a proposta de valor da organização. Deve ser algo simples, relevante, compreensível. E é assim que é o modelo Canvas, não é para complicar. Ele é utilizado por empresas como IBM, o governo do Canadá. A linguagem comum em um modelo de negócio facilita a criação de estratégias. Ele foi proposto por Osterwalder e Pigner, como a gente comentou, e descreve, então, essa lógica como a empresa cria valor. A lógica de como a empresa busca criar valor, então, centrado na dinâmica do valor especificamente. A gente tem o modelo Canvas, ele tem uma imagem específica do que é o modelo Canvas, né? Ele tem essa configuração específica por 9 blocos, são 4 grandes áreas, como a gente já... Vocês vão ter acesso ao material, né? Tem acesso ao material. 4 grandes áreas, divididas essas grandes 4 áreas em 9 blocos específicos, né? A parte financeira, a parte dos parceiros, clientes e a parte de receitas, né? Os recursos, basicamente, os parceiros, os clientes e as receitas dessa organização. Então, são 9 blocos: proposta de valor, relacionamento com clientes, segmento de clientes, fontes de receitas, canais, recurso principal, estruturas de custo, principais parcerias e atividades chaves na organização. Cada qual com a sua importância, como a gente pode observar. Então, agora a gente pega o quê? Vou pegar cada uma desses 9 elementos que vocês vão utilizar no trabalho na 4ª unidade de vocês de campo, e entender um pouco sobre cada uma desses 9 blocos que a gente assim chama do Canvas. Segmento de clientes, né? Primeira coisa, o Canvas ele é prático porque ele tem uma ferramenta ágil de entender um negócio, tanto um negócio novo que vai ser criado, quanto um negócio já existente. Essa que é a grande contribuição
do modelo Canvas. Se a gente faz um plano de negócios, que é algo mais robusto, que às vezes deve ser feito, pode ser feito, e toma muito tempo. E nem sempre dá tempo de você fazer aquele projeto todo, que é um plano de negócios, que é algo mais estruturado, mais organizado, que toma mais tempo e mais trabalho. O modelo Canvas é tão organizado quanto, tão estruturado, mas ele é uma ferramenta ágil. Ferramenta ágil que é típica desse novo contexto de empresas a partir do século XXI, como a gente viu as empresas .com de e-commerce, da rapidez com que os negócios se desenrolam. Então, é um ambiente muito competitivo e que a gente tem que tomar decisões rápidas. Então, o método Canvas, ele consegue permite que o empresário, o administrador, o gestor, faça uma leitura rápida do ambiente e consiga propor soluções. Primeiro bloco abordado por Osterwalder Pigner. Segmento de clientes. Então, primeiro ponto, para quem que eu vou vender esse produto? Tem que saber o perfil desse cliente, as pesquisas de mercado são importantes, definição de quem é esse cliente, perfil do consumidor, as personas, eu vou criar as personas, ou seja, esses avatares também que reúnem características específicas, os meus segmentos de cliente que eu vou atender. Eu não vou fazer uma caracterização para cada cliente, mas eu vou agrupá-los em clusters estatísticos, né? Características comuns, agrupamentos de características que eu vou definir um modelo que é essa persona, o modelo ideal. Então, o segmento de clientes, dentro dele eu consigo caracterizar essas personas. Define os diferentes grupos de pessoas ou organizações que uma empresa busca alcançar e servir. Que tipo de cliente que eu vou buscar alcançar? É preciso agrupar esse cliente em segmentos distintos. Então, 2 ou 3 categorias. Eu posso ter o segmento de mulheres de 18 a 25 anos que trabalham fora e ganham entre 2 e 8 salários mínimos. Pronto. Fiz uma categorização, criei a gente chama de um boneco, né? Um avatar, que seria uma possível persona nesse desenvolvimento. Né? É um perfil idealizado de um tipo de cliente que eu quero atender. Então, esse perfil idealizado não é uma pessoa específica. Reúne um grupo de clientes que são as mulheres dessa tal idade, desse tal renda, com tal tipo de comportamento e hábitos de consumo e perfil de consumo que eu vou querer atender. Isso constitui para mim um segmento de mercado. Se for muito pequeno isso, é um nicho, é algo mais específico ainda, né? Mulheres dessa categoria, mas que só comem produtos veganos. Aí, consomem produtos veganos. Aí eu reduzi para um grupo mais específico. Um outro segmento, aposentados de 65 a 75 anos, que tem uma renda de 15 a 20 mil salários, 20 mil reais, e que gostam de viajar, e têm uma vida ativa. Eu defini outro segmento baseado em pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, entendendo esse consumidor. Então, eu vou a campo, faço uma pesquisa de mercado para entender esse cliente, saber quem ele é, o perfil desse consumidor, preferências, necessidades, hábitos de consumo, comportamento desse consumidor, para criar um boneco, um avatar com características comuns, para conseguir facilitar o meu processo de gestão desses clientes. Eu entendo as necessidades desse cliente, atributos, comportamentos comuns dentro de mesmo segmento. Não vou atender todo mundo especificamente, individual, mas, de forma geral, vou atender a maioria das características daquele grupo específico, daquele segmento. Então, é um agrupamento de tipos de consumidores, né? Diferentes tipos de segmentos no mercado de massa, nicho de mercado, diversificado, pode ser algo amplo, né? Para atender vários consumidores sem algo customizado, né? A produção em massa, ou um nicho de mercado específico, como eu falei, bem segmentado, características bem específicas, ou diversificado esse mercado também. Ou pode ser uma customização em massa, né? Eu faço em grande quantidade, mas com características que remetam a algo específico daquele tipo de consumidor. A proposta de valor de um negócio, que é o segundo grupo, para mim é o cerne desse modelo Canvas. Descreve o pacote de produto e serviço que a empresa quer entregar para esse cliente específico, o que ela quer propor, que soluções que ela vai dar para aquele cliente, para uma dor, para um problema que ele tem, que ele passa. É o motivo pelos quais os clientes escolhem uma empresa. Por que ele escolheu aquela empresa? Por aquele valor que ela proporciona. Aquele produto da empresa ou serviço resolve um problema daquele cliente, uma dor que ele possui. E a dor não é dor física, não é uma dor de dente. Se for um remédio com a dor de dente, sim, aquele é a solução do problema. Mas a dor é uma dor entre aspas, algo mais amplo, é uma dor no sentido figurado. É um problema que o cliente possui e a empresa traz a solução. Então, a proposta de valor é isso. O valor não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a entrega que uma organização faz para um
cliente específico, para um consumidor, de um benefício que vai sanar uma dor daquele cliente e resolver um problema. A proposta de valor aqui é uma agregação ou conjunto de benefícios que uma empresa oferece aos clientes. Ela tem um pacote de benefícios que ela entrega para aquele cliente para solucionar um problema, atender uma necessidade, uma demanda específica daquele cliente. Os valores podem ser quantitativos, preço, velocidade, isso. Aquele cliente valoriza o quê? Qual que é a percepção daquele cliente? É importante a gente entender a ótica do cliente, tentar captar. O que ele percebe como valor? Se é o preço baixo, se é a velocidade da entrega, é essa ideia de quantitativo. Se for qualitativo, o design do produto, desenho requintado, uma experiência do cliente, uma experiência de consumo inigualável, isso é o que ele valoriza, o atendimento. Naquele local eu não me preocupo de pagar mais caro, porque o atendimento é muito bom. O produto é caro, mas eu não sou limitado por renda, então para mim tanto faz. Eu vou lá porque eu sou bem atendido naquele restaurante que eu vou, por exemplo. Então aquela experiência de consumo naquele restaurante é muito boa. Então eu não tenho problema com pagar o quanto eles pedem. É caro, mas para mim o preço não é um fator limitante. Agora, se o seu segmento de cliente é pautado por preço baixo, então o preço vai ser um valor para ele. Ó, eu vou lá, eu pago baixo. Eu pago um valor acessível, então para mim aquilo é o diferencial. Ou a entrega rápida do produto, para mim é aquilo que é o diferencial. Então qual que é, utilizando os termos de Porter, né? Qual que é a minha vantagem competitiva? O que eu entrego de vantagem para aquele cliente que para mim é algo que eu faço melhor que os outros? Se eu entrego mais rápido, aquele é meu diferencial competitivo. Então, nesse meu modelo de negócio, eu devo priorizar aquilo como um diferencial. Se eu tenho a logística excepcional, então aquilo é meu valor. Se eu tenho um preço mais baixo, aquilo é meu valor que eu entrego para esse cliente. Só que ele tem que ser percebido por esse cliente. Se o meu atendimento é o diferencial, então aquele é o valor que eu me proponho a entregar como uma vantagem competitiva, como diferencial competitivo, e é aquilo que o meu cliente percebe como algo diferente. O outro ponto, né? Novidade, desempenho, a personalização. O produto traz algo de novo, é inovador, traz um desempenho superior aos concorrentes. É sempre importante analisar o ambiente competitivo, né? Quem são meus concorrentes, nós veremos isso mais à frente, mas entender como eu me diferencio dos meus concorrentes. O que eu faço diferente dos outros? O que eu faço de forma diferente que fica atrativo para esse cliente comprar do meu produto e não do concorrente. E personalização, né? Personalizar o produto. Eu falei agora há pouco de customização em massa, então as grandes indústrias pensam em customizar em massa. Eu faço em grande quantidade para obter os benefícios do modelo da administração científica, taylorista, fordista, produzo mais em menos tempo, com menor custo, com eficiência, com eficácia, porém, de uma forma que remeta àquele cliente que aquilo é feito para ele. Foi pensado nele para atender uma demanda específica dele. É essa a busca que se tem nesse novo formato de negócio. Marca, status, design, preço, redução de risco, conveniência, são vários tipos de classificações que o material traz que podem ser valores na perspectiva do cliente. Então, a marca que me gera um status, a maçãzinha do smartphone da Apple, do iPhone. Então, aquilo é um produto que tem uma marca específica que me distingue daqueles que não têm. Então, eu separo o mundo entre os que têm, brincando, né, nessa categoria, entre os que têm iPhone e os que não têm iPhone. Qual iPhone que você tem? O meu é tal. Então, eu vou ter uma marca, um símbolo que remeta essa distinção. Aquilo é um valor que a pessoa paga, é o valor o preço, melhor dizendo, aquilo é um valor que a empresa entrega, como Apple, que o cliente paga o preço que for necessário. O design, né, diferenciado pode ser, o preço mais baixo pode ser um diferencial dessa empresa, que é uma proposta de valor, redução de riscos, né, que você tem em alguma situação específica, né, o seguro, por exemplo, o seguro que me garante que eu vou ter meu carro não vai ter nenhum problema quando eu estiver andando com ele, de batida, de roubo, é aquilo que me gera um benefício, reduzir riscos, então eu fico despreocupado naquela ocorrência, né? Conveniência, aquilo que me propõe conveniência, praticidade, proposta de valor, pega comida congelada, né? Comida congelada que surge no contexto quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, sobretudo, né? Nessa perspectiva pós-modernista que nós temos da inserção da mulher no mercado de trabalho. Você não tem mais tempo, né, no modelo antigo, da mulher que cozinhava e ficava em casa, limpava a casa e o homem trabalhava fora. Não, todos os dois trabalham fora. Então ninguém tem tempo para cozinhar. A indústria alimentícia, quando vem com lasanha congelada, frango pré-processado,
carne de porco pré-processada é para atender essa demanda de estilo de vida pós-moderno, onde ninguém tem tempo para nada. Então, a conveniência. Então, o valor para aquele cliente é comprar uma comida congelada, mas que atenda, satisfaça aquela dor dele no momento, que é não tenho tempo para cozinhar. Então, consigo resolver a minha alimentação de forma prática e específica. Os canais é outro ponto importante. Descreve como uma empresa se comunica com seus clientes, com seu segmento de cliente específico, para entregar essa proposta de valor. Não adianta eu criar a proposta de valor se eu não consigo entregar para esse cliente. Então, entregar a proposta de valor é algo fundamental. Os canais de comunicação envolvem logística, distribuição, comunicação com esse cliente, compõe essa interface da empresa com os clientes. Como eu vou me comunicar com esse cliente? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, os canais de comunicação, o saque para o consumidor, né, para reclamação, para o pós-venda, a avaliação do atendimento, os canais de comunicação devem ser rápidos, dinâmicos, os chatbots, né, os canais de comunicação onde o cliente entra no link da empresa e já na página da empresa já consegue conversar com uma máquina que adianta o processo dele, pega os bancos, né, já tem esse processo de interação com o consumidor. Alguns preferem interação humana ou a interação conversando com alguém, então também dá essa opção, mas a maioria tende-se já por esses canais automatizados de comunicação. Então, é tanto da entrega do produto quanto da comunicação, do atendimento, de fazer com que esse cliente resolva as dúvidas dele, para que a empresa consiga entregar esse valor que ele busca. Ao preço desejado, no tempo necessário, com a qualidade que se busca, mas essa relação, essa interface entre empresa, que entrega um produto, uma proposta de valor, e o cliente que busca esse valor para sanar uma dor ou um problema. Eles ampliam o conhecimento dos clientes sobre produto e serviço. Serve para comunicar esse cliente, tirar dúvidas, uma página no Instagram, um WhatsApp da empresa, uma página na internet. São canais que ajudam a vender o produto. Os avatares, né, a gente falando de multiverso, né, ou de inteligência artificial, a criação de avatares, né, além dos chatbots, que é aquela comunicação automatizada por um robozinho que faz esse processo, você tem os avatares das empresas. Pega a Magazine Luiza, né, a Lu do Magazine Luiza, pega a Bia do Bradesco, né, o Sicredi tem o Theo, que é um robozinho que atende, mas o avatar mesmo, alguém falando com você, é o avanço desse mecanismo que até cai para o metaverso, né? De você entrar nesse universo alternativo que a inteligência artificial permite, de você conversar com um atendente virtual face a face, que não é só um robô, e como fosse um atendimento humanoide, semelhante ao humano. Então, ajuda você a tirar dúvidas sobre o produto, a avaliar a proposta de valor, se vale a pena ou não. Então, dirimir dúvidas sobre o produto. Permite que o cliente adquira produtos e serviços por esses canais também. Você pode comprar e vender por ali esses produtos. Leva uma proposta de valor aos clientes, comunica esse cliente e fornece suporte aos clientes após a compra, que seria o pós-venda, que é tão importante também. Canal de reclamação de muitos clientes, né? O relacionamento com o cliente, que é a continuação desse subgrupo que envolve os clientes, né? Então, o relacionamento, eu tenho que propor uma interface boa para esse cliente, para que ele consiga dirimir dúvidas sobre o produto e serviço que a minha empresa oferece, canais de comunicação, interação com esse consumidor, que pode ser as mídias sociais, as redes sociais, as páginas da empresa, com atendimento online, presencial, in loco, vários tipos de canais, que passa inclusive pelos canais de atendimento a esse cliente. Descreve o relacionamento, que é o mais importante, os tipos de relação que uma empresa estabelece com esses segmentos específicos. Então, os segmentos, cada um vai ser atingido de uma forma. Alguns segmentos leem jornal, outros segmentos só se informam por Instagram. Então, eu tenho que entender que tipo de mecanismo que eu uso para acionar cada tipo de cliente, para motivá-lo a comprar aquele produto, para se informar mais sobre o produto. As relações podem variar desde pessoais, como eu disse, até automatizadas. Desde um chatbot que é automatizado, de um avatar que atende a pessoa em formato humanoide, até o pessoal, que é a própria venda. Conquistar e reter clientes e ampliar as vendas. A ideia é tentar buscar esse mecanismo de ampliar minhas vendas e reter esses clientes, atrair os clientes pelas redes sociais, pelos diversos canais de comunicação, mas mantê-los. Por exemplo, oferecendo um conteúdo que atraia aquele cliente para que ele se mantenha fiel ao meu negócio,
talvez pelo conteúdo que eu proponho naquela página que eu alimento diariamente ou semanalmente, mas essa proposição de esclarecer dúvidas por meio de um relacionamento me permite que eu venda e que eu amplie minhas vendas. Para cada segmento, como eu disse, tem um tipo de relacionamento porque cada um se informa por um canal de comunicação. Por exemplo, alguns gostam da interação humana, outros da interação automatizada. Pode ser no ponto de venda, no call center, outros preferem por e-mail, e-mail marketing, e-mail de comunicação, ou por telefone, 0800. A assistência pessoal dedicada, a gente tem um exemplo. Pega o caso de um gerente de conta corrente em um banco. Aquilo é um tipo de assistência pessoal dedicada. A pessoa atende você. Você senta na mesinha do gerente do banco e ele te atende olho no olho, face a face. É um atendimento mais humanizado. Alguns tipos de clientes preferem esse atendimento. Outros preferem os mais dinâmicos, automatizados. Self-service, que é o autoatendimento. Aqui não é self-service de alimentação, né? É autosserviço. Eu busco me atender, me virar sozinho para resolver aquele problema de forma automatizada, sem interferência humana, porque eu não gosto de interferência humana. Outros casos de relacionamento, a cocriação, né? Quando uma empresa, por exemplo, tem a parceria entre empresa e cliente para colaborar na construção de um produto. Então, indústrias automobilísticas já fazem isso, né? Eu trago o cliente para ajudar na construção do novo produto. Indústrias de tecnologia fazem isso. Como esse produto pode ser melhorado pela sua experiência. Então, a partir da experiência do usuário, pega produto de tecnologia, no smartphone, por exemplo. A partir da experiência daquele usuário, esse próprio usuário dá o feedback do que poderia ser melhorado em relação àquele produto. E a empresa capta, através desses vetores que partem do cliente, ela capta e leva a sua unidade de pesquisa e desenvolvimento, a sua área de P&D, para inovar, buscar acrescentar de forma radical e incremental nesse produto, o que pode ser melhorado na concepção desse produto, ou desse serviço, ou do atendimento, ou qualquer item que componha aquilo que você entrega como valor para a empresa. Se esse valor é um produto, é um produto. Se esse valor é um serviço, é um serviço. Se é uma experiência de consumo, é uma experiência de consumo. O que pode ser melhorado nessa experiência de consumo? Então, a cocriação é trazer a pessoa para fazer parte, trazer o cliente para fazer parte desse processo de cocriação do produto. Então, ele participa juntamente com a empresa na área de pesquisa e desenvolvimento, não lá dentro da empresa, mas fornecendo informações sobre essa experiência que ele teve com um produto e serviço ou uma experiência de consumo específica também. Sobre as fontes de receita, né? Basicamente, a gente entende que representa a parte agora um bloco, um grupo de questões que envolve o aspecto financeiro e monetário. Né? Dinheiro que esse modelo de negócios usa, né? E usa como irrigadores desse fluxo todo. Não adianta ter um produto com valor, que tem um cliente definido, que busca uma satisfação de uma dor, que quer pagar por aquilo. Essa é a questão principal, né? Ele quer pagar, é um ponto, ele quer aquele produto que satisfaça uma dor. A minha empresa tem aquela solução daquele problema. Aí a pergunta é, ele pode pagar por aquele produto? Qual que é a capacidade de pagamento desse cliente? Representa o dinheiro que uma empresa gera nos segmentos. Qual valor cada segmento de cliente está disposto a pagar? Então, ponto fundamental, entender qual é a sua capacidade de pagamento enquanto cliente. Eu tenho um cliente idealizado, defini 2 ou 3 personas, tenho um segmento de mercado definido, fiz uma pesquisa de mercado e marketing muito bem feita, sei para quem eu quero vender, sei o perfil daquele cliente, porém eu tenho que saber, ele está disposto a pagar? Ele pode pagar por aquilo que ele busca? Ele quer um iPhone do último modelo, mas ele tem condições de comprar aquele produto? O que eu tenho que criar de mecanismo para que ele consiga pagar? Ele não consegue comprar à vista, mas ele consegue pagar parcelado. Que esforço que a minha empresa tem que fazer para conseguir atrair aquele cliente, mesmo que não tenha uma boa renda ou uma capacidade financeira tão aquilatada, tão grande assim, mas que ele consiga comprar o iPhone que ele busca. Eu tenho que criar um mecanismo de parcelar em várias vezes para que ele consiga comprar aquele produto. Então, eu tenho que criar mecanismos, estratégias para que o meu modelo de negócio funcione. E para isso eu tenho que não limitar apenas uma elite que tenha a condição de comprar aquele produto à vista. Não, tem que fazer em 18 vezes, em 12 vezes. Claro que eu tenho que estudar. Se isso cabe no meu orçamento, né, na minha projeção de fluxo de receitas e despesas. A precificação pode ser fixa ou dinâmica, né? Quanto eu vou cobrar por esse produto? Fixa, né? O preço fixo, tradicional, custa 14 mil
um smartphone específico. Ou dinâmica, né? Um leilão, é um típico exemplo de precificação dinâmica, né? Você começa com preço de partida, mas leilão de gado, por exemplo, ele termina com o valor que as pessoas querem pagar e acham que vale por aquele produto. Então, a precificação pode ser das duas formas, embora a mais comum seja fixa, você define um produto, preço para um produto e cobra por ele. Quanto cada segmento de cliente contribui para a receita? Eu tenho que entender o quanto cada grupinho daquele segmento, cada avatarzinho daquele, cada persona que reúne um grupo de clientes, contribui para o meu negócio. Quais vale a pena que eu continue e quais não vale a pena que eu continue mais. Quais eu devo alimentar e quais eu não devo alimentar. Quais eu devo investir mais em comunicação e menos em comunicação. Quais que eu tenho que melhorar o relacionamento e quais que eu não tenho. Quais eu devo deixar de atender. Ou quais os clientes periféricos, aqueles que eu não estou atendendo. E podem ser uma boa fonte de receita para a minha empresa. Eu tenho que entender desses clientes que vão pagar pelo produto, né? Como eles pagam, pelo que pagam, quanto pagam, como preferiam pagar, que forma de pagamento, como eu dei o exemplo do iPhone. Eu quero um iPhone, tenho necessidade, tenho desejo, só que eu não posso pagar à vista. Como que você pode pagar? Em 18 vezes. Então, nós vamos criar um mecanismo para você comprar parcelado em 18 vezes, em 12 vezes, mas que você consiga colocar isso no seu orçamento mensal e, como diz o pessoal, que a parcela caiba no seu salário, né? Venda é a forma de receita mais convencional, a venda, né, de um produto. Também tem a prestação de serviços e a venda de um serviço. Os empréstimos e aluguéis são outras formas, né? Tem um exemplo no livro que traz da Zipcar, que trabalha com pagamento por hora de aluguel de veículos, né? Um caso americano, que é o empréstimo e aluguel, que você pode ter também por hora desse uso. A taxa de uso, um hotel, por exemplo, é uma fonte de receita que é por taxa de uso, por dia, por diária que você utiliza. A academia é uma assinatura, que é outro tipo de produto. Um jogo online é uma assinatura, um streaming é uma assinatura que você tem permissão para usar aquele produto ou serviço, no caso o serviço, por um tempo específico. O licenciamento, basicamente, é uma patente que permite você usar aquele produto e você paga por essa patente, por esse uso, como um direito autoral sobre esse produto que você licencia, né? Então, eu vou usar algo que alguém criou, alguém desenvolveu. Se eu vou usar aquilo, eu tenho que pagar por aquele uso para que eu consiga usar aquele método específico criado por alguém, por exemplo. Recursos principais, que é o outro item, né? Muito importante também, descreve os recursos mais importantes para fazer o modelo de negócio funcionar. Eles são exigidos, permite que uma empresa que crie e ofereça uma proposta de valor e alcance mercados, mantenha relacionamento com os segmentos de clientes e obtenha receita. Então, os recursos permitem que você faça as etapas anteriores. Defina uma proposta de valor, alcance o mercado consumidor, mantenha um bom relacionamento com o cliente e obtenha receita. Os recursos que permitem, os recursos quais são eles? Físicos, financeiros, intelectuais e humanos. Então, desde um maquinário, recursos físicos, os ativos físicos, né? Uma máquina, um equipamento, um veículo, ativos tangíveis da empresa, vamos chamar assim, aquilo que eu possa palpar, aos ativos não tangíveis, os intelectuais, uma marca, um direito, um ponto que eu posso utilizar da empresa, algo intangível que você pode, um direito autoral, uma marca, um royalty, são exemplos de recursos intelectuais que eu posso utilizar e explorar receitas a partir desses recursos também. Recursos humanos, as pessoas que trabalham na minha organização, que é um elemento fundamental do projeto de negócio. Eu tenho projetos excelentes, mas às vezes não tenho a pessoa que toca aquele projeto, que tem a capacidade de desenvolver aquele projeto. Então, por exemplo, a área de pesquisa e desenvolvimento é a área essencial da empresa, da indústria farmacêutica, por exemplo. Eu tenho lá desenvolvimento de vacinas, pego o caso do Covid e a busca pelas organizações da área da indústria farmacêutica por desenvolver vacinas. A lógica principal o meu principal recurso é o financeiro, eu tenho que ter dinheiro para facilitar, para movimentar aquela estrutura, mas eu tenho que ter pessoas capacitadas, cientistas que saibam desenvolver uma vacina para o Covid. Então, a minha área de pesquisa e desenvolvimento, pega na Tesla, desenvolvimento de carros autômatos, de carros movidos por outras formas de energia alternativa, eu tenho lá no meu P&D recursos humanos como essenciais. Para o pequeno negócio também. As pessoas que vão atender o meu cliente lá no mercadinho da minha vila, um recurso humano, é um recurso principal. Eu tenho que ter bom atendimento, né? É algo fundamental. As pessoas reclamam muito que são mal atendidas nos negócios, nos comércios, né? No varejo de forma geral. Então, é fundamental a gente ter essa concepção. O financeiro, dinheiro, o crédito.
recurso próprio de terceiro que faz movimentar toda essa engrenagem que é o meu modelo de negócio. Sem dinheiro, essa engrenagem não é movimentada. Então, o dinheiro irriga todo esse sistema, todo esse modelo de negócio da minha organização que eu me proponho a fazer. Se é dinheiro próprio ou de terceiro, quanto vai custar esse dinheiro terceiro? Eu vou pegar recursos para negócios que iniciam, negócios que estão andando. Qual é o montante de capital que eu preciso na composição de capital? 40% próprio e 60% de terceiros? Então, quais serão as fontes de renda, melhor dizendo, as fontes de crédito para que eu consiga fazer com que o meu negócio se sustente, que ele ande? Porque no primeiros meses, primeiro ano, a gente tem fluxo de receita negativo, né? As despesas são maiores que as receitas. É ao longo do caminho que você vai ter um superávit e esse ponto de equilíbrio se atinge, né? Quando receita e despesas se equivalem e quando eu começo a ter depois superávit, receita maior que despesa, que eu consigo depois ter o meu payback, né? Meu retorno de investimento daquilo que eu investi lá no início, ao longo do prazo, 2, 3, 4, 5 anos, para esse payback acontecer. Então, eu tenho que ter um crédito. Pode ser que eu tenha capital próprio, mas talvez eu precise de crédito terceiros para suprir essa necessidade de ausência de receita. Os clientes não vão chegar na empresa no primeiro mês, numa fila imensa, querendo comprar o meu produto. Pode ser que chegue, né? Amém, se acontecer, mas geralmente não acontece. A empresa vai sendo conhecida, divulgada, o marketing one-to-one, as pessoas vão falando de boca em boca naquele produto, ela vai criando uma robustez no mercado para depois conseguir ter essa posição conquistada no mercado, no ambiente competitivo, que possa ser um player forte desse setor, para depois conseguir ter uma receita que torne o negócio superavitário, ou seja, que a receita seja maior que a despesa, que eu passe a obter uma receita maior que a despesa, não vou dizer lucro ainda, né? Pode ser que seja receita, mas não seja lucro, que ao longo do prazo eu obtenha lucro. Essa que é a ideia quando eu atinjo o payback, o retorno daquilo que eu investi no início, tudo foi retomado, já retornado para o cofre ou para o bolso do investidor. Então, o crédito é muito fundamental, essencial. Atividades-chave, item 7 desse bloco. Descreve as ações mais importantes que a empresa deve realizar para você conseguir oferecer a proposta de valor, alcançar mercados, manter relacionamento com o cliente. É fundamental a atividade-chave, né? Os parceiros que fazem parte desse negócio, os stakeholders que nós temos nessa organização, para você conseguir oferecer a proposta, alcançar mercado, manter relacionamento, gerar renda, é fundamental que você entenda esse negócio e tenha parceiros chaves. Por exemplo, entender seu negócio chave, né? Qual que é a sua principal proposta? A Microsoft, desenvolver softwares. McKinsey, consultoria, né? Resolução de problemas. Basicamente, você tem que ter uma atividade chave do seu negócio, que é aquilo que você sabe fazer de mais bem feito, que você consiga resolver esses problemas dos seus clientes a partir dessa atividade chave essencial que liga todas as demais atividades. Na produção, resolução de problemas, plataforma Shopee, por exemplo, você tem uma atividade chave desse negócio. Então, atividades essenciais para esse negócio funcionar, cruciais para que o negócio se desenvolva. As parcerias principais. Descreve a rede de fornecedores e parceiros, seus stakeholders. Os principais tipos de parceria que nós temos fora da empresa, né? As alianças estratégicas entre não competidores. Você vai fazer parceria, por exemplo, em logística. A gente vai ter um armazém compartilhado. Você vai ter um centro de distribuição compartilhado, porque nesse aspecto nós temos que competir. A aliança estratégica pode ser também com competidores, que é a competição, né? Que é o segundo caso. Parceria estratégica entre concorrentes. A aliança estratégica, de forma geral, é um benefício que todos têm para que todos desse setor sejam beneficiados. Vou pegar, por exemplo, em cooperativas agrícolas, né? Eu sei que tem um mecanismo onde alguns mecanismos solidários de recebimento. Se você deve numa cooperativa como produtor rural e você tem a receber de uma outra, algumas cooperativas têm um mecanismo de compensação, não sei se todas, algumas que eu conheço têm. Se você deve na cooperativa A e quer receber da cooperativa B, aquele valor que você tem a receber da cooperativa B, ele primeiro vai ser descontado que você deve da cooperativa A, para que seja pago para ela, para depois você receber o que sobrou desse processo. Então é fundamental essa lógica, mas a linha estratégica pode ser, por exemplo, entre empresas que querem ter um centro
de distribuição compartilhada, como eu acabei de citar. A competição, parceria estratégica entre concorrentes. Pega a Sadia e Perdigão antes de fazer a junção, a fusão não, né? A aquisição da Sadia pela Perdigão, da Brasil Foods. Elas, para entrar no mercado russo de carne suína, fizeram uma parceria, uma aliança estratégica, que é uma competição. Cooperaram para competir no mercado externo, mas internamente competiam. Uma joint venture, você cria uma nova empresa. Lembra o Brasil, o caso da Auto Latina, que era uma empresa nova, Ford e Volkswagen, para competir no Mercosul com veículos novos, né? Mas a plataforma de produção era a mesma, né? O Apollo e o Verona era a mesma plataforma, só carros com nomes diferentes, para reduzir custo. Relação comprador-fornecedor, garantir suprimentos confiáveis. É outra forma, né? Ao longo da cadeia, para você garantir suprimentos confiáveis. Pega, por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos orgânicos. Então, a lógica do orgânico é fundamental para você garantir que a matéria-prima seja confiável. Uma matéria-prima certificada. Você cria essa parceria, porque o seu parceiro tem que oferecer um milho para você alimentar o seu frango, para ser um frango orgânico. O milho tem que ser orgânico, a ração tem que ser orgânica em todo o processo. Então, algo que certifique que você tem essa parceria ao longo da cadeia. Então, extrapola os limites da empresa, otimizar modelos, compartilhamento de ativos, o mesmo galpão, a mesma máquina, uma empilhadeira, por exemplo. Você tem cada empresa também empilhadeira? Talvez não. Posso compartilhar a empilhadeira, terceirizar a atividade, as que não são essenciais, redução de riscos e incertezas, é o que a gente falou agora há pouco sobre cooperar e competir, dividir o risco de uma estratégia, né? Expandir um novo mercado, por exemplo, internacional, como o caso da Sadia e Perdigão que eu disse, dividir os riscos dessa ação. Adquirir novos recursos, né? Não precisa realizar todas as atividades, né? Você adquire alguns recursos específicos para essa atividade entre os parceiros também. E por fim, para a gente finalizar, estrutura de custo, né? Descreve todos os custos envolvidos na operação de modelo de negócios, cria e oferece valor, mantém o relacionamento com clientes e gera receitas que incorrem custos, né? Baseados em custo baixo, é um tipo, né? Basicamente, que você pode ter de estrutura de custo, que remete às estruturas de Porter sobre vantagem competitiva, uma baseada em custo, por exemplo, uma companhia aérea que oferece passagens a um baixo custo, ou baseado em valor, quando você personaliza um serviço, por exemplo, agrega um valor num hotel de luxo. Você está pautado pelo valor, você compete pelo valor, enquanto baixo custo são clientes que têm limitação de renda e você compete por preço baixo. Então, você escolhe qual modelo de estratégia vai adotar para cada tipo de segmento de mercado ou nicho específico. Alguns custos são fixos do negócio, um aluguel, por exemplo, ou variáveis da produção conforme o volume. A economia de escala é um outro tipo de custo importante, né? Se meu negócio é escalado, ele tem grande volume de produção, eu vou ganhar no volume, que quanto mais eu produzo, menor é meu custo, eu diluo meus custos fixos, né? Quando eu produzo mais. E o escopo, né? E reduzo o meu preço final do produto, consigo competir de forma mais capaz. E o escopo, né? Quando eu tenho atividades similares específicas para esse negócio. Tem um exemplo visual do modelo de negócio Canvas, como a gente já viu. Imprimo o Canva em pôster, coloque numa parede, desenhe esse modelo de negócio para que você consiga entender, como a gente diz aqui, ó, nesse caso, nós vamos ver mais à frente, mas cole post-its, tente buscar deixar visual esse modelo de negócio. Para finalizar, né, modelo de negócios, Canvas é um objetivo funcional, ele é prático, né, ele resolve problemas objetivos e funcionais, ele é ágil, interativo, dinâmico, funciona como uma tela de pintura em branco, você vai colocando esses post-its e vai escrevendo, vai ajustando, trocando, porque tem que ser dinâmico, né? É ágil, resolve problemas no tempo necessário, permite criar imagens de modelos de negócios novos que vão ser criados por um novo projeto ou já existentes, e funciona melhor quando impresso numa grande superfície para que várias pessoas possam trabalhar sobre essa grande tela, criando, por exemplo, post-its, rascunhando, e ele promove essa democratização do modelo de negócio. Todos passam a entender o que é o modelo de negócios, entendimento, discussão, criatividade e análise a partir desse modelo visual, que é o método Canvas, que nós utilizaremos a partir desse momento de forma prática e objetiva. Estudantes, era esse o recado para esse momento. Espero que tenham um bom desenvolvimento e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.